Richarlison foi um dos melhores jogadores do Brasil na Copa do Mundo de 2022. Ele não somente marcou o gol da Copa do Mundo, mas também esteve envolvido em quase todos os gols marcados pelo Brasil durante o torneio. No Brasil, Richarlison é um dos mais queridos jogadores do momento. Mas na Inglaterra, a história é muito, mas muito diferente. Ele é constantemente criticado pela mídia e especialistas. Sua situação por lá não é nada fácil. Aqui está o porquê Richarlison se tornou o homem mais odiado da Inglaterra. Permaneça até o final do vídeo e veja o estranho caso de Richarlison na Inglaterra. Richarlison tinha duas opções, ou assinar com o Ajax ou com o Watford. Então, quando o Watford veio até ele, ele rapidamente escolheu jogar na Premier League, mesmo com o Watford oferecendo bem menos dinheiro que os holandeses. E ir para a Inglaterra não foi fácil. Richarlison não falava nada de inglês. O frio era o oposto do calor do Brasil, e a comida não era exatamente o que ele estava acostumado. No seu início na Inglaterra, ele chegou a perder mais de 5 quilos em apenas 5 semanas. Mas, apesar de tudo, ele resistiu à tempestade com calma. Richarlison teve um início rápido no Watford, marcando 5 gols e conseguindo 3 assistências, levando o time ao seu melhor início de Premier League. E isso não passou despercebido. O Everton começou a olhar para o Watford, mas eles não estavam procurando por Richarlison ainda. Eles queriam o técnico do Watford, Marco Silva. Mas todas as ofertas por Marco foram rejeitadas, e isso realmente começou o efeito bola de neve, que acabou fazendo de Richarlison um dos, se não o homem mais odiado da Inglaterra. Veja bem, Marco realmente queria partir para o Everton, mas o Watford não deixou. Então ele ficou furioso com isso. Ele viu a mudança para o Everton como uma grande oportunidade. O resto da temporada foi muito ruim para o Watford. Eles acabaram marcando apenas 11 pontos em 15 jogos, e Marco Silva acabou sendo demitido. Richarlison ficou furioso com isso e tuitou algumas declarações raivosas, mas a situação só piorou depois disso. Richarlison passou 6 meses seguidos em branco, sem marcar sequer um gol. Mas apesar do jejum, Marco Silva não se importou. Ele agora estava trabalhando para o Everton e contava muito com Richarlison em seu elenco. E assim acabaram pagando pouco mais de 60 milhões de dólares por ele. Na mesma época, Richarlison foi convocado para a seleção brasileira e recebeu o cobiçado número 9. Jogar ao lado de Neymar foi a realização de um sonho para ele. E quando chegou à seleção brasileira, seu impacto foi instantâneo. Ele marcou 2 gols em seu segundo jogo e se tornou o novo garoto de ouro. Ele voltou para o Everton e continuou em boa forma, marcando 3 gols em suas 2 primeiras partidas. Richarlison ganhou o prêmio de jogador jovem do ano e foi novamente convocado para a seleção brasileira para a Copa América 2019, onde em um dos grandes momentos de sua vida o esperava. Nos últimos minutos da final, o Brasil sofreu uma penalidade. Richarlison foi chamado para bater o pênalti e nesse momento de muita pressão, ele mostrou ao mundo que tinha personalidade o suficiente e marcou o gol. Ele tinha acabado de ganhar a Copa América. Mas eu sei o que você está pensando. Como ele se tornou tão odiado então? Isso parece uma carreira impecável, certo? Bem, é nesse exato momento que a escuridão começou a se formar para Richarlison. Veja bem, seu técnico Marco Silva foi demitido e Carlo Ancelotti foi seu substituto. Ele tinha grandes expectativas em relação a Richarlison, expectativas de que ele não corresponderia. A temporada 2020-2021 começou muito bem para Richarlison com 4 gols e 2 assistências. Mas depois desses primeiros jogos, houve uma mudança drástica de ritmo do brasileiro. A frustração o estava afetando agora. Algumas de suas ações em campo e postagens nas redes sociais mostrou que ele simplesmente não estava feliz no Everton. Além de admitir que simplesmente odiava a comida inglesa e estava lutando contra ela desde sua mudança para a Premier League. As atitudes meio que atura ou surta de Richarlison nas redes sociais e em campo também irritaram muita gente, e isso criou um clima não tão favorável entre Richarlison e os ingleses. Richarlison disse abertamente que a falta de ambição do Everton em lutar por títulos foi um fator em sua mudança para o Tottenham. Já que, pela seleção, ele sempre corresponde bem, o Tottenham pensou, sabe de uma coisa? O Everton pode ser o problema, então vamos pagar mais 60 milhões de dólares para contratá-lo. E com certeza ele vai corresponder no Tottenham, assim como faz com o Brasil, onde ganhou a Copa América, Olimpíadas e marcou diversos gols.
Mas não vem sendo bem assim. Ele vem fazendo uma temporada ruim. Chegou a lutar contra lesões e marcou até o exato momento apenas 2 gols em 18 partidas pelos Spurs. Meses após sua chegada ao Tottenham, Richarlison, como de costume, continuou sendo duramente criticado pelos ingleses. E o motivo? Dessa vez apenas por um lance bobo, em que ele fez algumas embaixadinhas no campo de ataque. Este lance teve um impacto negativo e, claro, não só a torcida da Inglaterra, mas o técnico do time adversário naquela partida aproveitou e caiu em cima, criticando Richarlison também. Steve Cooper, técnico do Nottingham Forest, deu sua opinião sobre as embaixadinhas de Richarlison. Não gostaria que meus jogadores fizessem o que Richarlison fez. Se isso é aceito no Tottenham, não tenho nada a ver, mas aqui certamente não seria, afirmou em coletiva. A atitude do camisa 9 também foi vista como desrespeitosa pelo ex-jogador e comentarista alemão Dietmar Hamann, mas o brasileiro respondeu de forma debochada nas redes sociais. Nada a ver com exibicionismo. Deveria ter recebido cartão amarelo por conduta antidesportiva e recomeçado com cobrança de falta para o Forest, postou Hamann. Chora mais, respondeu Richarlison, sempre ativo nas redes sociais. Apesar de algumas das atitudes de Richarlison não ser nada demais, mesmo assim, isso foi se criando uma bola de neve e deixando os ingleses cada vez mais furiosos. E não parou por aí. Recentemente, o atacante brasileiro Richarlison do Tottenham se desentendeu com o goleiro do Arsenal e acabou empurrando o adversário. Richarlison também enviou um pedido de desculpas ao companheiro de seleção brasileira, Gabriel Martinelli, depois desse intenso derby no norte de Londres. O atacante do Tottenham pareceu ignorar seu amigo do Arsenal quando Martinelli, que estava prestes a cobrar um escanteio, estendeu a mão para Richarlison e ele se recusou a apertá-la. Após o fim da partida, os ingleses começaram a detonar Richarlison nas redes sociais. Richarlison deixou o seguinte comentário em uma postagem sobre o cancelamento dos ingleses após o mesmo cair na provocação do goleiro. "Eu também não gosto deles, então tá tudo ok", comentou Richarlison. Então, é exatamente por isso que Richarlison é tão odiado na Inglaterra. Ele é uma pessoa completamente diferente quando joga em clubes ingleses em comparação com sua atuação na seleção brasileira, e também pela sua personalidade, que acaba não agradando muito os britânicos. Mas a questão permanece. Por que Richarlison faz excelentes partidas com a seleção brasileira, mas tão abaixo do esperado para esses clubes ingleses? Será que algum dia ele corresponderá às expectativas no nível do clube? Ou será apenas lembrado como herói nacional e nada mais? Enfim, agora eu quero a sua opinião. Você acha que os britânicos estão certos ou estão passando dos limites? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveite também para deixar o seu like, que nos ajuda a continuar trazendo novos conteúdos como esse. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!